Olá, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre TDAH. Estamos na campanha do Outubro Laranja. Então, eu quero trazer nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre TDAH, as principais dúvidas, os principais tópicos, como ter uma ideia de que você pode ter o diagnóstico de TDAH, mas, obviamente, não substitui você procurar o profissional, psicólogo, psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico oficial, ok? Então, aqui vamos esclarecer os principais pontos para que você compreenda, possivelmente, se você tem ou alguém próximo a você para poder encaminhar esse vídeo, para poder orientar essa pessoa. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer para vocês um estudo que avaliou os 100 vídeos mais populares do TikTok sobre TDAH. Pois é, tem gente que usa o TikTok como uma fonte de informação. E aí teve um estudo sobre isso. Desses vídeos, né, esses 100 vídeos mais populares do TikTok sobre TDAH, 52% deles eram errôneos, 27% eram de experiências pessoais e só 21% dos vídeos eram úteis. E só 11 desses vídeos foram postados por profissionais de saúde. Então, o TDAH pode afetar a capacidade de prestar atenção, seguir regras sociais, controlar impulsos, hiperatividade, dificuldade de organização, erros por descuido, dificuldade em fazer atividades tranquilas, dificuldade em praticar esportes, tem caligrafia ruim. E tem três subgrupos do TDAH. Temos o predominantemente hiperativo, temos o desatento ou o combinado dos dois, que é hiperativo e desatento. Então, nem sempre quem tem TDAH tem o déficit da atenção e da hiperatividade. Pode ter um ou outro, ou os dois. Aí, no funcionamento do cérebro, o que parece acontecer é uma função menor dos neurônios movidos à dopamina, que a dopamina ela tem relação com habilidades motoras, a atenção. É, com, com esse exame de imagens, dá para ver atrasos na maturação de algumas regiões do cérebro. A alteração, essas medidas por eletroencefalograma. Também tem fatores ambientais, desde a gestação, né, tipo, se a mãe fez uso de cigarro, de álcool, drogas, ou outras complicações na gestação do próprio parto. Temos também influências de um ambiente familiar caótico, abusos de todas as sortes, negligência. E o diagnóstico, ele é exclusivamente comportamental. Não tem um marcador biológico ou uma ressonância magnética para poder cravar um diagnóstico. E o tratamento envolve uma abordagem que é multidisciplinar. Terapia ocupacional, terapia em grupo, terapia individual, medicamentos. E é feito de uma forma individualizada. Cada pessoa tem tratamento único, de acordo com sua demanda. As medicações também, se necessárias, também vão ser administradas, utilizando uma dosagem mínima possível para fazer com que já haja um efeito aceitável, adequado, que traga resultados. O objetivo do tratamento não é moldar a pessoa com TDAH ao mundo, não é isso. Mas sim desenvolver habilidades que deixam a rotina dela menos conturbada. São técnicas para melhorar a atenção, planejamento de tarefas, autorregulação emocional, autoconhecimento, diminuir comorbidades. Para pessoas que têm TDAH, a cafeína até ajuda, né, essas pessoas, porque a cafeína aumenta a sensibilidade à dopamina, ela não aumenta a liberação da dopamina, aumenta a sensibilidade, facilita ela agir no cérebro. Então, 200 a 300 miligramas por dia melhora os sintomas de TDAH. É acessível, tem menos efeitos adversos, menor chance de afetar o sono. É bom não tomar depois das 15 horas. Agora, quanto à medicação, né? Apesar de eu sou psicólogo, não administro medicação. Mas tem que ter algum conhecimento sobre do que se trata, né? A Ritalina ou o Concerta, que são os nomes
fictícios, né? Do metilfenidato. Temos o Venvance ou a lisdexanfetamina e outros fármacos. Eles são mais fortes e têm um efeito maior. Eles liberam mais dopamina, especialmente do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é como o gerente do cérebro. Ele que manda. Atenção, controle do comportamento, projeção no futuro, sustentar uma atenção motivada por um longo período, é, aprender a atrasar a recompensa. Então, essas medicações são de liberação rápida, impede que a dopamina seja recaptada e fica mais tempo agindo. O estimulante acalma a pessoa porque ele tem mais controle dos impulsos, né? Parece paradoxal, né? É um estimulante e acalma, porque esse estimulante ele controla os impulsos. Então, claro que precisa tomar com precisão médica. A dopamina, quem toma esses remédios sem ter o diagnóstico, toma porque eu quero ter mais atenção, quero focar mais, quero estudar, isso é um perigo. Porque dopamina demais atrapalha o controle, a atenção, pode gerar dependência e outros efeitos adversos, como insônia, apetite, ansiedade, irritabilidade. A diferença entre os remédios, entre esses remédios que tem no mercado, seria dose e duração. A ideia, como eu falei, é começar com doses baixas e ir vendo os efeitos, para utilizar o mínimo possível. Então, existem 6 sinais, que são marcantes para o TDAH. A dificuldade de manter a atenção, não ouve quando chamam, dificuldade para organizar e realizar tarefas, especialmente as de longo prazo, esquece, perde coisas ou se perde em meio à tarefa, esquece o que ia fazer no meio do caminho, dificuldade de controlar a fala, interrompe a fala dos outros, não consegue ficar parado, fica batucando com a inquietude. E temos estratégias comportamentais não farmacológicas, regular o sono, exercícios físicos de 10 a 20 minutos, aeróbico de intensidade moderada, já muda a química do cérebro, melhorando o desempenho atencional, aumentando a atividade do pré-frontal, melhora a sensibilidade do cérebro à dopamina. A liberação de dopamina é afetada pelo horário do dia. Então, tem um horário que você vai ter mais dopamina. Isso vai depender do seu cronotipo, né? Se você é diurno, se você é vespertino. Agora, não tem ser humano noturno, tá? Não tem gente que troca a noite pelo dia, não. Isso não existe. E tem gente que vai acordar com as galinhas, com o sol nascendo, e tem gente que vai acordar um pouquinho mais tarde. Tem gente que vai render mais no seu desempenho dos estudos, da atenção de manhã, outras de tarde, entende? Então, tem isso. Então, entender seu cronotipo, né? Como tá, qual horário do seu desempenho, e aí você vai se organizar de acordo com isso. Você vai organizar sessões de foco curtas, intercaladas por pausas, onde pode se dispersar, pois nas horas do foco, o cérebro está ali se desgastando. Quando você pausa, ele vai encaixando as peças de informação nova e restaura os mecanismos atencionais. Temos a técnica Pomodoro para isso, mas você pode adaptar essa técnica para o seu caso. Então, para quem tem TDAH, interessante 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa. E faz isso 4 vezes. Você vai ter aí 2 horas de atenção com algumas pausas no meio. Normalmente, 25 minutos é pouco, né? Mas para quem tem TDAH, esse ritmo é diferente, tá? E é pouco, porque na hora que você está ali pegando o ritmo, né? Está num estado de flow, você vai, o quê? 1 hora de imersão, aí você, pode 50 minutos aqui em fluxo, depois eu pauso 10 minutos, mas para quem tem TDAH é melhor reduzir isso pela metade. É interessante controlar o ambiente, limpar do ambiente tudo que lhe chama atenção, celular, barulhos, pessoas, coisas desarrumadas, tudo que lhe chama atenção, tira desse ambiente. Prefere ter um ambiente para isso, né? Já específico para isso, porque você já vai treinando o seu cérebro que aquele é o lugar para você ter esse foco. A motivação importa, sim, o cérebro libera dopamina, quando o cérebro entende que aquilo é relevante e que tem valor. Então, tem maior desempenho e foco.
Você pode mudar sua mentalidade em relação à tarefa, se for uma tarefa chata, né? Mas você precisa entender que aquilo tem importância, existe um motivo para fazer aquilo. Você não vai dispensar mesmo. Então, fique com a mente aberta para encontrar o significativo para essa tarefa ou nesse estudo que seja chato, tá? É, crie deadlines, que são datas para finalizar a tarefa. Coloque alguma punição se não cumprir a tarefa no prazo. Você pode até pedir que uma outra pessoa defina esse prazo para vocês. Pode funcionar melhor. Porque você vai punir assim mesmo, fica meio complicado. Mas se outra pessoa estiver autorizada para lhe cobrar e colocar prazos, pode ser mais interessante. Bem, gente, após os 25 anos de idade, a nossa neuroplasticidade ela passa a ser ativa. O que significa isso? Que você precisa ter foco para aprender alguma coisa nova. Quanto mais jovem, mais fácil aprender qualquer coisa, porque tem uma neuroplasticidade passiva. Então, as crianças aprendem o idioma local, o idioma, né, que a gente fala, naturalmente, só de olhar, está aqui aprendendo. Ou uma língua estrangeira também, é mais fácil aprender. Então, quanto mais novo, tem uma neuroplasticidade passiva, ou seja, sem querer, ela vai aprendendo as coisas. Depois de uma certa idade, os 25 anos, segundo a neurociência, para você aprender, você precisa ativamente estar ali prestando atenção, repetindo, escrevendo, reforçando, relembrando, para aquilo ficar grudado na cabeça. Quem tem TDAH tem muita atenção em muitas coisas. Não é que ele não tem atenção em coisa alguma, mas que porque tem atenção em várias. Ele não consegue barrar as outras coisas paralelas. Ele tem dificuldade de canalizar a atenção dele para aquilo. E isso precisa de motivação. E quem faz isso é o pré-frontal. Fisiologicamente, é como se ele tivesse menos óleo na máquina. E esse óleo seria a dopamina. E esse óleo é o que vai lubrificar o córtex. Então, é hiperativo. A pessoa é hiperativa porque ela também não tem freio no cérebro. Ou seja, precisa lubrificar para que dê uma freada aqui. É desatento porque ele não consegue focar. Então, pode ser que não tenhamos mais pessoas com TDAH no mundo, mas a evidência dele pode ser maior porque nós estamos numa era de multitarefas, tá? Então, ó, como é que seria um treino para trabalhar o TDAH no paciente? Controlar o atentar, o prestar atenção. Então, a gente precisa desenvolver 4 habilidades psicológicas, que é a autorregulação emocional, é conseguir regular suas carências, seus estressores, ter autocontrole, estabelecer objetivos gradualmente, respeitando o seu ritmo, ter disciplina, promover um hedonismo responsável, que é ter prazer, mas não um prazer demasiado de forma que se comprometa ou que tem danos colaterais. Trabalhar a sociabilidade, que é saber expressar seus sentimentos, suas vontades, ter mais fluência interpessoal, sem agredir, sem mandos disfarçados, sem joguinhos interpessoais. Então, ser multitarefas não é sustentável, né? Nem para mulheres, como fala que a mulher faz tudo de uma vez só. Não, não é. Estamos numa era em que uma coisa meio que fica atropelada em cima da outra. Até o home virou office. O trabalho foi para casa. Então tem que fazer uma coisa em cima da outra ao mesmo tempo. Então, só funciona em casos específicos, que você tenha familiaridade com tarefas. Mas mesmo assim, envolve prejuízo na execução. Inclusive, a transição entre uma tarefa e outra faz perder a qualidade por causa da mudança de atenção. Mindfulness se opõe a essa ideia. Ele foca no momento presente, aceitando as coisas como elas são, para fluir junto. A psicologia positiva traz o termo flow, que é o estado de fluxo. Quando o indivíduo se funde à atividade, o processo se torna ele. Ele perde a noção do tempo, tem alto engajamento e motivação. Então, mindfulness é um relaxamento, uma concentração e atenção. Já a hipnose, ela tem um relaxamento, a concentração e a imaginação. Você imagina a situação acontecendo.
Eu quero projetar uma situação, eu quero treinar, fazer alguma coisa. Então, primeiro eu vou imaginar realizando aquela coisa e depois, no mundo real, eu vou fazê-la. No estado de fluxo, flow, existe o relaxamento, a concentração e o desempenho, que é a produtividade e performance. Então, eu estou relaxado, estou concentrado e estou realizando. Estou com um bom desempenho e produtividade aqui. Para entrar nesse flow, você precisa de uma mentalidade que contemple o resultado, que eleva a sua motivação, sua competência, o potencial de fazer algo, o amor ao processo. Você perceber que cada etapa você está evoluindo. Usa técnicas de concentração, tipo técnica do papel em branco. Estou aqui estudando, tô com qualquer pensamento distrator, eu vou escrever no papel. Vai ter um papel para isso, uma agenda para isso aqui. Escrever aqui. Pronto, volto à minha tarefa principal. Então, ela serve durante uma tarefa ou para quem tem insônia. Quem tem insônia também. Vou deitar, fico com pensamentos, vou me levantar, escrevo tudo no papel. Tá lá. Ah, a imagética de pintar os pensamentos de preto, de olhos fechados, você se concentra em qualquer pensamento. Imagina que reúne todos os pensamentos e imagens atrás dos seus olhos. Imagine que em uma tinta preta vai pintando tudo de preto. Você tem uma tinta preta, vai pintando tudo de preto. E assim você vai esvaziando a mente. Todas as questões, todos os pensamentos, problemas e tudo mais, você imagina. Estou pintando aqui de preto. A gente faz até com arte terapia. Também tem essa técnica pode ser adaptada também na arte, né? Fazendo isso no papel. Agora, e aí com a mente esvaziada, você vai focando na atividade que você quer se engajar. Então, você vai estimulando, está tudo pintado de preto, existe uma atividade, aí você vai colorir, você vai brilhar, você vai fazer aumentar, vai ser mais chamativo. E é essa que você vai se engajar. Você vai repetindo a mentalidade. Qualquer estímulo que aparecer, só me concentrar mais diante dos distratores. Então, é assim que também que a gente começa a treinar uma meditação, né? O mindfulness. Tipo, eu estou aqui, estou parado, vou me concentrar. Ou daqui a pouco vai ter um barulho de alguém martelando lá longe. Ou tem alguém martelando me atrapalhando. Não. Você vai usar esse martelar para poder focar ainda mais sua atenção. Barulho, som de pássaro, trânsito, seja o que for. Tudo isso só lhe ajudará a se concentrar mais. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Isso é um treino. Esse treino de auto-instrução, com esvanecimento, que é uma exceção gradual de, de entradas e retiradas, que é o fade in, fade out. Então, a primeira etapa da moderação, observação cognitiva, o terapeuta realizará uma atividade falando em voz alta o que está fazendo e a criança vai observar ali. A segunda etapa, a criança fará a atividade com instrução aberta. O terapeuta vai falando o que a criança tem que ir fazendo. Vai narrando aqui, estou fazendo isso, você vai fazer aquilo ali. Terceira etapa, criança faz a mesma atividade e vai falando em voz alta. Então agora é a vez da criança fazer a tarefa e ela vai narrando. Estou montando um bloco, estou pintando aqui, estou fazendo isso aqui, essa atividade. Às vezes até estou lavando um prato, estou narrando o que estou fazendo. Minha cabeça não está devagando. Eu estou tão focado, eu foco descrevendo. Estou escovando o dente. Falando isso, mas até mentalmente. Claro, escovando o dente, lavando as mãos. Estou comendo. Pode até trocar os garfos, né, para dizer, ó, uma garfada, estou cortando, coloquei na boca. Isso é um treinamento. Oh, mas precisa tudo isso? Para quem não tem TDAH, não precisa, né? Mas para quem tem, a depender do nível, todas essas etapas são treinamentos para você ir treinando a atenção. A quarta etapa é fazer a mesma atividade sussurrando o que faz. E, por fim, a quinta etapa é fazer a mesma atividade em silêncio, sem falar nada. Estou fazendo, estou focado. Então, no TDAH há um déficit em pré-recorrentes, que são os raciocínios que temos para então termos o desempenho corrente, que é o externo. Por exemplo, quanto é 23 vezes 3? Você tem que pensar primeiro, não se responder. Uma criança com TDAH responde as coisas no impulso. Então, ela nem pensa direito. Tem criança que é assim? Eu falo, "Oxi, como assim? Você pensou? Pense de novo, vá, faça. Calma, raciocine. Faça um papel para ir aprendendo, né? Então, tem atividades.
A gente tem que pensar para fazer. TDAH não pensa, ele faz. E o treinamento é pense primeiro, para poder fazer. Tem uma série da Netflix chamada Headspace, que é meditação guiada, guia para relaxar, guia para dormir melhor, e ajuda nesse tipo de imersão, nesse treinamento. Tem um episódio que ele fala sobre o escaneamento corporal, que aumenta a autoconsciência corporal. Então, é uma técnica que você vai se observar, né, descrever a posição do seu corpo, o que que você está vestindo. Você pode ir até contraindo músculos para poder aumentar essa autoconsciência. Tem quatro técnicas que vão ajudar a criança com TDAH. Primeiro, a técnica da estátua. A criança deve ficar sentada no sofá durante 2 ou 3 minutos, respondendo a questões simples, que podem ser respondidas com uma palavra. Quantos anos você tem? Qual é o seu tipo de futebol? Sua comida favorita? E quando terminar o tempo, pode reforçar elogiando. Utilizar o princípio de Premack, ou lei da vovó. Se você tem uma atividade reforçadora, que é iniciada logo após uma atividade que não é reforçadora, a anterior acaba assumindo propriedades reforçadoras. Então, logo após o tempo que ficou no sofá, vai permitir que ele faça por 1 minuto ou até mais qualquer coisa que ele queira no consultório. Por quê? Porque aí vai fazer com que o tempo do sofá não seja tão aversivo assim. Porque vai ter os próximos treinamentos, né? Então, para que ficar no sofá não se torne algo que lá vem de novo aquela chatice, não. É, vai ter uma recompensa depois. Então, essa atividade, que é chata no começo, ele vai modificar, porque vai ter coisa boa depois. Essa é a lei da vovó, não me pergunte por quê. Tá? Então, outra forma de recompensa é a economia de fichas. Você vai combinar com a criança reforçadores que ela queira acessar e, dada uma quantidade de fichas, ela troca por esses reforçadores. Moedas, estrelinhas, fichas mesmo. E no ambiente escolar, a criança aprende a ficar sentada na sala de aula. Tá? Outra técnica, a segunda. Chefinho mandou. Chefinho mandou. Então, olhar para o terapeuta, imitar os comportamentos motores por 2 ou 3 minutos, dando instruções verbais. E vai reforçando depois também. No ambiente escolar, a criança aprende a seguir a aula. Terceira técnica é o marcha-soldado. Lado a lado com a criança, para ela ficar marchando igual a você. Então, vai reforçando, vai elogiando, dá fichas, recompensas. No ambiente escolar, a criança aprende a seguir comandos de atividade física. Então, tudo isso é recompensado por elogios, por premiações, bobas que sejam, mas para que as coisas não sejam por nada. Tá fazendo o quê? Não por nada, porque mandou. Então, existe um reforçador aqui que faz com que a criança esteja interessada em desempenhar aquela atividade. Se ela achar divertido, melhor ainda. A própria diversão, né, vai ser o reforçador. Ela acha divertido isso aqui. Pode fazer com outro, né? Porque, bom, dessa vez eu que vou mandar. Vamos trocar agora. Agora eu que mando. Agora você vai me imitar. Para a criança pode ser divertido. Agora eu que vou mandar. Vamos mudar aqui. E agora eu que mando. Você vai me imitar. Pode ser também. Quarta técnica, maratona. Dá uma volta pelo consultório, ou clínica, ou espaço, sei o que for, fazendo um percurso pré-estabelecido. Tem reforçamento também, como sempre. No ambiente escolar, a criança aprende a sair e a voltar. Existem também técnicas de mindfulness para crianças. É, São quais? Eu vou deixar no grupo, na descrição de cada um, eu só vou listar rapidamente, sem escrever. Primeiro é a técnica da rã, depois tem a técnica do sino, terceira a técnica da tartaruga, quarto, a técnica do boneco de pano, o quinto, o bicho de pelúcia, o sexto, soprar pétalas, o sétimo, refeição de outro planeta, oitavo, meteorologia emocional, nono, recordação de elementos, décimo, veja você, 11º, tranquilização sensorial. Então, para quem estiver assistindo, quem não estiver no grupo, me chama, pergunta, que grupo é esse? Qual o link? Coloca no grupo, vai estar lá a descrição de todas essas técnicas. Também temos 12 técnicas de mindfulness para adultos também, mesma coisa, deixar a descrição delas no grupo. Temos o body scan,
fechar o punho, respirar pela narina, atividades cotidianas, olhar detalhes do objeto, ouvir música, classificação de emoções, ah, gratidão, água na boca, caminhada, chama de uma vela, atenção aos sons do ambiente, tá? Então, gente, é isso. O córtex pré-frontal é essa área que regula a motivação, tá? Ah, quanto nós conseguimos segurar nosso impulso, quanto conseguimos juntar as informações para resolver um problema. TDAH, a região central está um pouco mais desequilibrada. Então, às vezes é um pouco mais ativada, às vezes um pouco menos ativada. Então, no amadurecimento, a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo, e o cérebro ele não vai acompanhando esse desenvolvimento. Então, não é frescura, gente, é neurológico mesmo, sabe? Como falei antes, é como se fosse uma falta de lubrificação. Tem culpa? Não. Às vezes estão com remédio ou com um treinamento maior para poder sanar esse déficit, tá? Então aqui é um déficit, então, é um transtorno de déficit, tá? Mas a área da frente, né, córtex está diminuída em relação à função dopaminérgica. Ou seja, controlar um impulso, uma parte motora e coordenar coisas para resolver o problema está muito prejudicado. Então, tem PET scan mostrando metabolismo e tal, né? Então, é, existem um teste gratuito de hiperatividade e impulsividade, que é o ASRS-18. Esse também eu vou deixar aqui no grupo. Vou até já copiar aqui e já deixar fácil para que vocês vejam no grupo esse, esse teste rápido, tá? É, cadê onde é que eu tô? Então, mas é de caráter educativo, tá? Esse teste não é, ele não fecha, ele não bate o martelo. É, apesar dele ser validado, tá? Mas bater martelo é só uma avaliação médica ou psicológica. Isso aqui é para que você esteja atento a, pode ser que eu tenha isso aqui. Então, vamos ver se é isso mesmo, tá? Quem mais, gente? Deixa eu ver aqui, coisas mais importantes aqui. Acho que eu vou falar dos pré-requisitos. Eu achei interessante falar dos pré-requisitos do TDAH. Hum. É preciso que os sintomas estejam presentes, muitas vezes por mais de 6 meses. Tem que estar presentes antes dos 12 anos de idade. Eles precisam acontecer em pelo menos dois contextos, seja casa, trabalho, escola. Então, ao menos dois contextos ele tem que acontecer. Eles têm que interferir em sua capacidade funcional de cumprir as tarefas que a vida exige. E precisa de pelo menos de 6 dos seguintes sintomas de desatenção ou hiperatividade. Então, como eu falei, tem duas listas, uma a parte de desatenção. Qual é a primeira parte, né? Então, vamos lá. Não presta atenção a detalhes ou comete erros descuidados em tarefas. Dificuldade em sustentar a atenção nas tarefas. Dificuldade de acompanhar a instrução e completar tarefas. Por exemplo, explicar para ela o caminho para algum lugar. Então, ela não acompanha as instruções, não consegue nem recapitular. Fica, tá falando, 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 e ele não está ele não tá acompanhando. Dificuldade para organizar tarefas e atividades. Então, geralmente faz tudo nos últimos 5 minutos, na adrenalina, em cima da hora. Ele evita, não gosta ou resiste a se envolver em tarefas que exijam sustentar esforço mental durante longo período de tempo. Então, são sintomas de procrastinação. Então, a criança faz manha, odeia certas tarefas que demoram, né? Então, o adulto também, apesar de não fazer uma birra como criança, ele deixa tudo para a última hora. Perde objetos, tem alta distrabilidade, é esquecido nas tarefas diárias, os compromissos. Isso tudo foi desatenção. Agora vamos para a lista da hiperatividade. Movimenta ou tosse mãos e pés com frequência, movimenta-se pelo local onde está, age como se estivesse ligado na tomada, fala demais, responde perguntas abruptamente ou interrompe, tem dificuldade de aguardar o início ou o fim das coisas e se intromete muito nas coisas dos outros, né? Então,
Então, é preciso que tenha pelo menos seis de cada um. E se tiver seis em cada um, você tem o tipo combinado. Então, essas partes, né? O número de pessoas com TDAH, né, sabe, é maior do que se pensa. Se você é um professor na nossa sala de aula, cara, é bem provável que pelo menos uma criança lá tenha TDAH. Porque, assim, 6% das crianças, 4% dos adultos têm TDAH. Dois a cada três crianças continuam a ter TDAH quando adultos. E uma a cada 20 crianças tem TDAH. Uma a cada 25 adultos tem TDAH. Isso que eu falo, numa sala de aula, um em cada 20 pode se esperar que aquela criança que esteja com alguma dificuldade, é hiperativa, não para quieta, não para de falar, interrompe, não presta atenção, vai mal nas notas, é bom investigar. 12% dos meninos, um em cada 8, tem TDAH. 5% das meninas, um em cada 20, tem TDAH. 70% das pessoas com TDAH tem alguma comorbidade. Pode ter um transtorno opositor desafiador, pode ter transtorno de linguagem, tá? Ansiedade, insônia, depressão, falta de, sim, de engajamento em atividades esportivas, enfim. É, na adolescência, pode ter o transtorno de humor ou abuso de substâncias. Aí vai para o álcool, cigarro, outras drogas. Então, não dá para dizer que TDAH é algo vantajoso, que é algum superpoder, superpoder. Não é. Porque existem 3 vezes mais chances de obesidade e transtornos alimentares. Tem 3,28 vezes mais chance de diabetes tipo 2. Tem 3,4 vezes mais chance de desenvolver demência. E tem risco aumentado de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tem gravidez indesejada e gravidez na adolescência. A expectativa de vida é 10 a 13 anos menor se não tratado a tempo. Então, quanto mais tempo o adulto com TDAH fica sem tratamento, mais potencial de desperdício, mais põe a sua vida e a dos outros em risco. Então, não é para você ninguém sair assustado, mas se tem suspeita de TDAH, isso deve ser prioridade número um para você procurar ver se tem isso mesmo e se tratar. Pois cada dia que passa é um potencial desperdiçado. Então, os 5 maiores problemas de um adulto com TDAH é a sobrecarga sensorial, muita sensibilidade a barulhos, roupas, insetos que pousam na pele, é, pessoas que ficam comendo, mastigando ali, um ambiente bagunçado. Então, alguns podem chamar até de fresco, né? Fresco, não tolera nada, não aguentite. Né? Então, isso pode afetar até relacionamentos íntimos. Carinhos e toques podem incomodar. Então, vai ser uma pessoa que vai andar com fone de ouvido, é, que tem que ter um lençol específico para dormir, um ambiente limpo, não dorme em outro lugar que não seja em casa. Tem uma batalha eterna com a constância, não tem energia sempre estável para repetir os mesmos hábitos. Então, muitas vezes precisa de um remédio para manter essa energia, mesmo que durma bem. Tem pensamento acelerado e disperso, se incomoda com a rapidez dos pensamentos, não consegue relaxar, usa o celular demais, é compulsivo, tá ali fazendo uma coisa, mas o celular é quase que automático, pega o celular para assistir. Troca de vídeos no YouTube, no Netflix, não consegue, né, durar muito tempo assistindo alguma coisa. Abre geladeira, abre e fecha, armário, remói pensamentos, não relaxa para dormir, está sempre resolvendo o próximo problema. Tem o que a gente chama de CCFF, que é o comer, comprar, falar e fazer. Tudo no impulso. Come por impulso, compra por impulso, fala por impulso e faz por impulso. Então, não é recomendado que ela vá em ambientes que desafiem o seu impulso, sabe? Então, pô, eu vou no rodízio, enquanto não treinar e controlar, não. Shopping, segura. Lugar que tá numa conversa que você vai interromper os outros, é mais complicado, mas você tem que frear, fazer também, saber frear. Então, é uma procrastinação grave, a dificuldade de começar tarefas, para no meio da tarefa, dificuldade de finalizar a tarefa. É sensível ao prazo, tudo é de última hora. Isso é tudo na adrenalina. Então, uma técnica anti-procrastinação é quebrar essas tarefas em partes. Fazer só 5%, imaginar o que é o 100% da tarefa.
que é 50%, e vai diminuindo até que vire, ó, 5% é isso. Vou escrever isso aqui. Vou escrever um trabalho, um TCC, uma monografia, né? Então, como é que eu vou quebrar isso aqui em micropartes? Vou criar cada arquivo, parei. Vou definir o tema, parei, tá? Por aí vai. Vou redecorar a casa. Oh, muita coisa, né, amor? Partes. Começar por qual cômodo? Por qual gaveta? Fazer o quê? Parte por parte. Sem pressa, para chegar logo lá. Então, vamos lá. O que mais que eu tenho que fazer aqui? É, já falei sobre remédio. Olha, nem todo caso de TDAH será tratado com remédios. A mudança de hábitos também tem um potencial para tratar o TDAH leve sem precisar de remédios. Se mudarmos hábitos horríveis, em 4 semanas já vem melhor o TDAH. Então, vai começando a mudar atitudes daqui a um mês, verificar quais mudanças ocorreram. Tá? Então, 5 melhores estratégias não farmacológicas para aliviar os sintomas são ter a filosofia de organização do único e gritante. Desorganização, perder objetos, sobrecarga sensorial. Quem tem TDAH se sente ansioso e sobrecarregado se está no ambiente desorganizado. Então, a estratégia é cada coisa tem seu lugar único e evidente, com etiqueta. Tá? Organiza tudo em caixinhas, em gavetinhas, podem etiquetar para que seja um negocinho bem bonitinho ali. Tá? É, regularidade de horários. Então, tem horário certinho para dormir, para acordar, inclusive fim de semana, horário de refeições, horário de trabalho, de exercício. Então, tenta, nem que seja mais ou menos aquele horário, mas estabelece horários regulares. Se o seu sono é ruim, quem tem TDAH vai aumentar os sintomas em 50%, porque é durante o sono que você faz o repreenchimento dos reservatórios de dopamina. Então, acordar nos meus horários é importante, sempre. Dormir e acordar, mesmo horário. 7 dias por semana, tá? Usar cafeína com sabedoria. Essa cafeína pode ser o café, o chá verde, Coca-Cola, chocolate, a fruta de guaraná, a própria cápsula de cafeína, tá? Então, 400 miligramas de cafeína, que é o que a OMS diz que é o limite. Não tomar depois das 13, das 14 horas, senão vai atrapalhar seu sono. Ah, mas não sinto que atrapalhe o sono. O sono de qualidade não é só você deitar e dormir, mas é você ter um sono reparador. Você não tenha pequenos acordares, seja profundo, que entre nas fases do sono e que as complete. É interessante o exercício físico matinal outdoor, pegando sol, aumenta a quantidade de adrenalina, dopamina e cortisol. Então, ela vai lhe dar 4 horas de foco. Então, essa exposição da luz natural vai provocar reações químicas que lhe acordam. Então, uma caminhada, você vai na padaria, 10 minutos de exercício em casa, com a janela aberta, já vai fazer outra coisa. Investir na rotina pré-sono ou higiene do sono. Nas últimas 3 horas antes de dormir, é importante que você cuide do ambiente, do sono, reduzir luzes, tirar as telas, tomar banho morno, fazer coisas que relaxem, ler um livro físico, ouvir uma meditação. Isso vai gerar melatonina, vai relaxar o corpo e lhe dar um sono profundo. Ok? Então, a maioria das pessoas não faz feijão com arroz da saúde mental, tá? Então, quer coisas milaborantes, mas não faz o básico. Então, o básico, o problema está nos detalhes. Como achar tempo para exercícios, como vencer o vício em telas, por onde começo a organizar minha rotina, qual a dose máxima e horário limite da cafeína. E se eu não tenho nada disso, por onde eu começo? Bom, é onde entra uma terapia para poder lhe ajudar a lhe guiar e facilitar a sua vida. Bem, deixa eu ver se tem mais alguns micro hábitos aqui. Já falei tudo. Dividir, dividir 60 minutos por dia em partes. Então você pode botar 10 minutos de caminhada, 10 minutos para cafeína, 20 minutos para se alimentar, isso incluindo todas as alimentações do dia. 15 minutos para preencher o seu planner diário, você vai escrever, você vai fazer no dia seguinte. Então, de noite, o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer isso, isso e isso.
Acordou, você pega seu planner e o que é que eu vou fazer hoje? Está aqui escrito, tá? Senão já tem ansiedade. O que eu vou fazer? Não sei. Deixa a vida me levar. Está tudo por escrito, tudo organizado. Eu faço a organização da semana e a cada dia eu abro, tem isso aqui para fazer, eu vou dando cheque lá, o que eu fiz e não, então eu dou um cheque, amanhã eu vou fazer o quê? E vai organizando. É, e é isso. Deixa eu ver. Uma coisa importante sobre TDAH. Planner diário. Vou deixar lá no grupo também um exemplo de um planner diário. Você pode como se diz, se basear nele e fazê-lo ou criar o seu adaptado, tá? Quem quiser entrar no grupo e não estiver nele, me chama e eu mando um link para entrar. Tarefas urgentes versus importantes também. Tem outro quadrantezinho que a gente usa de tarefas urgente e importante. Deixa eu copiar aqui e colocar lá. Grupo. A gente está meio borrado, mas depois eu ajeito aqui. Tudo bem. Muito ajeita. Eu só consigo ajeitar agora. Tá bonitinho, ó. Agora sim. Tarefas urgentes e importantes. Tudo isso para que você não fique, nossa, tem muita coisa para fazer, mas tem coisa que é supérflua e que talvez não tenha tempo nunca ou só vai fazer quando der na telha. Quando vai, vou fazer esse negócio. Deu na telha, deu vontade, vou fazer. Tá? E mais, acho que é só. É isso. Acho que foram os principais pontos sobre TDAH. No mais, é, no mais, o melhor é procurar tratamento individualizado para poder resolver suas questões. Ok, gente? É isso. Se você gostou, deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo, siga a página e muito obrigado. A gente se vê na próxima.